sejam bem-vindos e bem-vindas. Este é o Discodécadas, um MesaCast que une história e música. Eu sou a Isabela Machado, estudante de jornalismo e idealizadora deste projeto. Aqui nós vamos recordar os últimos 120 anos da história da música, explorando o surgimento e a ascensão dos principais gêneros musicais que conquistaram o Brasil e o mundo. Neste quinto episódio, exploramos os anos de 1980 a 2000, uma época marcada pela chegada da internet e pelo uso crescente de aparelhos eletrônicos. Porém, esses avanços tecnológicos não vieram para solucionar os problemas sociais, deixando muita gente de fora da tal globalização. A paisagem urbana, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, era dividida pela extrema desigualdade social e racial. É nesse cenário que surge um gênero musical de riquíssimo valor para o novo milênio, o rap. No último episódio, também citei o funk, que tomou os bailes cariocas nos anos 90 e iria ser mencionado aqui. Porém, a convidada não pôde participar dessa gravação. Influenciado pelo movimento hip-hop, o rap é um estilo musical que os artistas podem expressar suas emoções de maneira autêntica. E para esse bate-papo super cabeça, tem uma convidada especial. Seja bem-vinda, MC Sica. A mesa é sua. Seja bem-vinda, Sica. Como você tá? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz que você esteja aqui comigo, compartilhando as suas experiências, um pouco mais do seu trabalho. E claro que eu vou fazer aqui uma breve introdução sobre sua vida, sobre quem é MC Sica. Rafaela Sicarelli, também conhecida como MC Sica, é uma multiartista incrivelmente talentosa. Além de possuir formação técnica em meio ambiente e cursar engenharia florestal na Unesp de Bauru, atua como rapper, compositora, escritora, arte educadora, fotógrafa, influenciadora digital e já desempenhou o papel de produtora cultural no coletivo Batalha de Cuesta e Arte de Rua, entre outras atividades. Eu queria começar já esse MesaCast perguntando aí um pouco mais sobre como que é dividir a Rafaela Sicarelli em tantas camadas, né? Já que você faz tanta coisa. Então, para começar, né, eu acho que isso vem muito da minha hiperatividade, né, eu tenho TDAH, então, desde criança, eu sempre fui uma criança que não conseguia ficar parada, então, a minha mãe me colocava em esporte, e eu fazia esporte, fazia natação, fazia judô, fazia balé, já fazia muita coisa desde cedo, né, e durante a minha adolescência, eu comecei a ter contato com a música, então eu comecei a tocar flauta, comecei a me interessar mais por poesia, né, eu comecei a escrever com uns 12 anos, e aí durante a pandemia eu fui me aprofundando nos estudos da poesia, né, com uns 20 anos eu comecei a publicar essas poesias num site, e passei a desenvolver várias outras atividades também, né, principalmente com as batalhas de rima. Então, eu comecei a participar dessas batalhas de rima. E quando eu vi, eu já estava fazendo um monte de coisa. Assim, essa parte de meio ambiente, ela veio muito da minha adolescência. Então, eu sempre me interessei muito por meio ambiente. Eu sempre fui adepta às causas ambientais. E é muito engraçado, porque a vida inteira eu falava que eu ia ser veterinária, assim. Se você for fuçar no meu Facebook, vai ver uma fotinho minha falando, eu vou ser veterinária. E aí, durante o vestibular, eu pensei, nossa, mas o que adianta, né? Eu ser veterinária e o planeta, né, destruído, né? Os animais sem habitat. E aí, eu fiz um curso de meio ambiente na ETEC, lá em São Paulo. Aí fiz a ETEC, 1 ano e meio de curso, gostei bastante, me interessei, quis seguir a profissão. E aí eu lembro que tinha um menino na minha sala que postou lá no grupo da sala a diferença da engenharia ambiental e da engenharia florestal. E eu já sabia que eu queria algum curso dentro dessa área de biológicas, né? Mas não necessariamente engenharia ambiental. E aí eu comecei a ver a grade da engenharia florestal, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostava de muitas coisas. Então, eu queria um curso que tivesse tudo que eu queria. Então, eu já pensei em fazer meteorologia, já pensei em fazer jornalismo, já pensei em fazer silvicultura, genética, e tudo isso eu tinha no meu curso. Eu falei, olha, que legal, né? Posso fazer tudo isso? Posso fazer tudo isso, vou prestar o vestibular. E aí, na época, eu tava fazendo ensino médio,
À tarde eu fazia estágio na companhia de engenharia do tráfego em São Paulo, ficava contando o carro o Então dia você inteiro. é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo, capital. Fui criada na Zona Leste, depois, antes de eu vir pra Botucatu, eu morei no centro. E aí fiquei morando uns 8 anos lá, ia muito na Praça Roosevelt, andava de skate. E nesse meio tempo, era isso, a minha rotina. Ia pra escola de manhã, à tarde estágio, das 3 às 9. E aí, das 9 até umas 11, eu fazia técnico, à noite. E aí, a minha rotina era essa, assim, eu não conseguia nem fazer cursinho pré-vestibular, eu estudava em casa mesmo. Mas eu já sabia que eu queria engenharia florestal e eu queria sair de São Paulo. Então, eu comecei a estudar e passei no vestibular. Na época, eu também, depois que eu terminei a escola, fiquei uns 3 meses trabalhando como manicure pra juntar uma grana pra poder vir pra Botucatu, me mudar. E eu já falava pros meus clientes, assim, olha, eu não vou ficar aqui, é temporário, vou pra Botucatu. Nem tinha o resultado do vestibular ainda, mas eu já sabia, tipo, tava concreto dentro de mim que eu viria pra cá. E aí, quando eu vim pra cá, foi um boom, assim, né? Entrei no primeiro ano da faculdade e comecei a trabalhar com projeto de extensão. Então, participei de vários projetos na Unesp com educação ambiental, com arborização urbana, com projeto trilha. Então, foi daí que foram vindo essas multi-coisas, assim. É muito uma vida paulistana, né? Eu tenho a impressão, né? Eu sou do interior. E é aquela rotina super agitada, e tem que pegar isso e tem que fazer tal coisa. Então, você meio que é um pouco da região da onde você mora, né? De ter uma vida mais agitada. E eu fico muito... A outra convidada que ia participar aqui, a Jo Moura, uma vez eu fui no show dela, eu costumo muito ir em show dos artistas que vêm aqui no MesaCast, para eu entender um pouco mais do trabalho deles. E aí teve um show dela que ela fala que o artista, ele tem que estar em vários lugares, ele tem que exercer várias funções. Ainda mais hoje em dia com a internet, com as redes sociais, você tem que ser relações públicas de si mesmo, Sim. né? E aí eu queria saber também, continuando ainda nesse papo de multitarefas, até onde eu sou apaixonada por isso que eu devo fazer e até onde, né, essa linha tênue, eu preciso fazer. É uma necessidade de que eu preciso pagar meus boletos, eu preciso me manter. Até onde, assim, dos seus trabalhos de artista, né? Porque hoje em dia o artista, ele faz muitas coisas também para sobreviver, para ir pagando as contas. Bom, quando eu comecei... Quando eu decidi que eu queria ser uma artista, uma MC, mestre de cerimônia, eu percebi que existiam vários caminhos para eu poder fazer a minha arte acontecer, para que as pessoas pudessem visualizar o meu trabalho. Então, eu comecei a gravar as minhas músicas do estúdio, e ali eu já percebi que eu precisava ter uma equipe, né? Eu precisava de um produtor, precisava de um beatmaker. Então, algumas coisas eu percebia que eu conseguia fazer, tipo, fazer uma arte para divulgação no Instagram, né? Então, já exercendo esse trabalho de social media, que normalmente os artistas maiores já têm, essa equipe de produção, que é o beatmaker, que é o designer, que é um assessor de imagem, né? No caso, eu sou tudo isso. E assim, como artista independente, eu percebo que algumas coisas são necessárias da gente saber, mas, assim, a minha meta como artista é poder ter tempo para me dedicar só à minha arte. Então, as composições, os arranjos e também trabalhar na minha performance de palco, na minha apresentação. Então, hoje, assim, eu me vejo tanto como artista e produtora. Para eu estar participando de eventos de hip hop, para eu poder estar produzindo esses eventos e esses eventos acontecerem, tem toda uma logística por detrás, né? Que vem dos bastidores, da produção mesmo, de você saber quem são as pessoas que vão trabalhar com você, né? Eu acho que, como artista, é necessário você ter essa visão do que acontece dentro dos bastidores para você também não ser passado para trás e não ficar perdido ali, né? Então, assim, a partir do momento que eu falei, olha, eu quero ser artista, eu comecei a estudar a produção. Comecei a estudar os bastidores, fiz um curso de audiovisual para poder aprimorar a minha imagem, para poder me apresentar melhor, né, nas câmeras e até mesmo para eu conseguir fazer os meus registros, né, audiovisuais. Então, por exemplo,
O ano passado eu participei de um concurso chamado Naturezas Compositoras. E aí esse concurso era só para mulheres de todo o Brasil. E eu tinha que desenvolver uma música que falasse sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí eu pensei, nossa, legal, vou fazer uma música falando sobre sustentabilidade, sobre a ONU, né, sobre a Agenda 2030, mas como que eu vou gravar esse clipe? O que eu vou fazer no clipe, né? Então, eu vejo que esse olhar da produção, ele é necessário para o artista, né? Muitos artistas têm essa pessoa que faz a produção, que faz a direção, mas ainda assim, a ideia principal vem de você, né? E para que a gente não perca a nossa essência de quem a gente é, da nossa visão, eu vejo que é super necessário. É um processo criativo que eu amo, mas eu falo para você que é muito trabalhoso. É muito trabalhoso você pensar ali nas cores, por exemplo, que você vai estar usando ali no seu trabalho, na imagem que te representa, até nas fontes das letras. Então, assim, são coisas que eu acho trabalhoso, mas que eu amo fazer. Né? Eu acho que também é um pouco trabalhoso, porque você também tem que se conhecer, né? É uma autodescoberta, né? Você tá aprendendo a mexer com aquilo, entendendo, você vai colocando a sua personalidade, né? Então, é um trabalho duplo ali, de aprender a fazer aquilo e também se entender, se descobrir quem é você ali, o que você pode expressar de seu ali naquele projeto. Mas, antes da gente continuar batendo esse papo, eu queria saber, né? Você falou quando você decidiu começar a ser artista, né? Quando você decidiu falar, não, agora eu sou MC Sica. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, quando surgiu esse momento, o que te influenciou na época. Bom, desde criança eu sempre quis ser artista, sempre gostei muito de música e eu queria ser modelo, assim, quando era criança. Então eu ficava desfilando na minha casa, botava uma musiquinha e ficava desfilando em casa, né? E, assim, durante a pandemia, foi esse momento decisivo que eu falei, olha, eu realmente quero ser artista. E eu tive um ex-namorado que ele era beatmaker. Então, ele queria ser DJ, então fazia uns instrumentais, umas batidas. E aí ele falava pra mim, por que você não canta? E aí eu falava, ai, nossa, mas a minha voz é feia, não sei o quê. E eu cantava desde criança, assim, comecei a cantar com 7 anos no coral da igreja. E aí já fazia umas interpretações em libras, para trabalhar a questão da inclusão, isso desde criança. E aí eu falei, tá bom, né? Aí ele fez um instrumental e eu comecei a escrever. Eu já escrevia poesia, né? Eu falei, por que não, né? Cantar rap, né? Eu achava que a minha voz, ela não era uma voz, assim, que eu não era soprano, essas coisas mais técnicas. Eu falei, nossa, acho que o rap é pra mim. E aí comecei a escrever e foi assim que começou. Conforme foram passando os meses, eu comecei a escrever mais, comecei a ouvir uns beats da internet. E aí eu lembro que tinha um MC que me seguiu no Instagram, aleatório, assim. MCMNZ, ele é lá de Florianópolis. Hoje ele tá no Estúdio Funk, lá do Rio de Janeiro. E ele me seguiu no Instagram. E nessa época da pandemia, as batalhas de rima, elas estavam paradas. Então, era só no Espírito Santo e em Florianópolis que elas estavam acontecendo, assim, pelo que eu pude acompanhar. E eu queria muito ser MC, queria muito ter essa performance, estar ali fazendo freestyle. E aí eu viajei para Florianópolis. E aí conheci esse MC, comecei a participar dos movimentos lá na Batalha da Costeira, que é uma batalha que acontece ali perto do centro de Florianópolis, e aí foi isso, eu fiquei 1 mês lá frequentando a batalha, treinava freestyle, assim, eu via os meninos treinando, e eles, tipo, pegavam livros, abria aleatório, tinha uma palavra lá e fazia freestyle com aquela palavra, jogava xadrez enquanto fazia freestyle, e eu ficava assim, meu Deus, é muita intelectualidade. É muito espontâneo, né? Muito espontâneo. Eu fiquei encantada, assim. Imagino. E na época, eu voltei pra Botucatu e falei, olha, eu quero ser MC. E quando eu voltei, eu já mudei meu @ do Instagram, sabe? Eu falei, agora eu sou MC Sica. E aí, comecei a conversar com as minhas amigas, artistas também. E aí, a gente, juntas, criamos a Batalha da Cuesta. Que é um coletivo de mulheres, formado por mulheres LGBTs, e a gente trabalha com a fomentação da cultura hip hop. Então, a gente começou a fazer as batalhas de rima
batalhas de conhecimento também. Começamos aí nas escolas também, fazer esse projeto de educação hip hop, eu falo. E aí a coisa foi tomando uma proporção maior, assim. Eu tive um momento que eu falei, será que é realmente isso que eu quero? Antes da criação da Batalha da Cuesta. E aí foi um momento que eu tava fazendo freestyle, treinava com as minhas amigas antes da gente fazer a Batalha da Cuesta. A gente ficava treinando pra gente conseguir bater de frente com os MCs, né? Porque também tem essa questão do rap ser muito machista, né? De ser um ambiente que não é ocupado por mulheres. Então eu falei, gente, pra gente conseguir, né, criar uma batalha, a gente precisa treinar entre a gente. Então foi daí que surgiu. E numa desses treinos, eu cheguei na minha casa, treinava mais em casa, ficava às vezes até 4 horas da manhã treinando, assim. Tinha uma lousa, aí eu escrevia, assim, as palavras e ia treinando freestyle. E aí eu pesquisei no Instagram, batalha de rima. Achei uma batalha de rima no Espírito Santo, valendo R$500. Eu falei, eu vou ganhar essa batalha. Aí eu comprei uma passagem aérea, assim, do nada, pro Espírito Santo. Cheguei lá no Espírito Santo. E, assim, até eu chegar no Espírito Santo foi um caminho, porque eu saí... Foi tudo muito rápido. Então, eu tava lá, treinando. Cheguei na minha casa, pesquisei batalha de rima. A batalha ia ser 7 horas da noite. Eu tava pesquisando isso, era 7 horas da manhã. Então, tipo, eu tinha pouquíssimo tempo pra chegar lá. Eu falei, Sim. gente, só de avião, né? Aí eu, consegui fazer os trâmites, comprei a passagem. Saí de casa de bicicleta. Falei, vou deixar minha bicicleta ali no Confiança, pegar minha carona. Vou até São Paulo, de São Paulo vou até Guarulhos. Pego um avião, depois eu volto, é isso. O mundo é seu. Menina, deu tudo errado. Ai, deu tudo errado. Você tinha um sonho. Tipo assim, eu falo, gente, hoje eu olho pra isso, eu falo que loucura, né? Mas eu falo que foi ali que eu falei que eu realmente queria ser artista, porque eu saí da minha casa de bicicleta, eu tava tão na adrenalina que me deu cãibra. E eu tava subindo uma avenida muito grande, assim, lá em Botucatu, que é uma ladeira, Avenida Santana, é a pior ladeira que tem naquela cidade. E eu não conseguia pedalar. Aí eu falei, gente, eu não vou conseguir chegar no Confiança. Minha perna tava, tipo, travada. Aí eu peguei minha bicicleta, deixei lá num ponto de entrega de moto. Falei, moço, pelo amor de Deus, me leva. Guarda essa minha bike. Me leva no Confiança, senão eu vou perder meu avião. Eu já falei assim. Aí eu tava tão nervosa, eu cheguei lá tremendo, que o motoqueiro tava tremendo, assim, junto comigo, de tão nervosa que eu tava. Aí, menina, cheguei lá. Cadê a carona? Cancelou. Cancelou minha carona, assim. Tipo, a carona era às 9 e não tinha carona mais pra aquele dia. E aí eu comecei a ligar pra todo mundo. Falei, gente, pelo amor de Deus, me leva pra São Paulo. Se eu não chegar lá... Assim, se eu não embarcasse no avião, eu ia pagar uma taxa de multa. E eu falei, meu Deus, eu preciso embarcar agora, tudo ou nada. Liguei pra umas 5 pessoas chorando. Falei, pelo amor de Deus, me leva. Eu preciso chegar em Guarulhos, que eu preciso pegar o avião, preciso participar da batalha e tal. Já tinha feito stories falando que eu ia. E tava com a passagem lá. Eu falei, gente, agora eu tenho que bancar, né? Sustentar a minha banca. E aí, assim, essa carona cancelou. Ninguém conseguiu me levar. E eu falei, olha, eu liguei pra uma última pessoa. Eu falei, pelo amor de Deus, me leva. E aí essa pessoa tava ocupada, não podia me levar. Falei, tudo bem, eu vou nem que seja a pé. Menina, eu fui pedir carona na estrada. E aí eu fiquei lá pedindo carona. E aí um carro parou pra mim. Falei, olha, moço, eu preciso ir até São Paulo. Ele, olha, eu não vou até São Paulo, mas eu vou até Boituva. Aí eu fui até Boituva. Chegou lá, ele me deixou num ponto da estrada e eu pedi um Uber até a rodoviária. Eu fui contando a minha história, né, pra Uber. Chegou lá, na rodoviária, o ônibus tinha acabado de sair. O ônibus que ia pra São Paulo. E eu fiquei, cara, tem que acontecer. E aí, começou a virar uma questão de honra pra mim, que eu adoro um desafio, né? Falei, tá bom então, vai acontecer. E aí, eu conversei com a Uber, falei, olha, eu preciso ir pra São Paulo, pegar um avião, senão eu vou pagar multa e tal. Ela, olha, eu não posso te levar, mas acho que a minha irmã pode. Fui na casa dessa mulher, conheci a família dela. E aí, todo mundo já se arrumou, já pôs a criança no carro. E a gente foi pra São Paulo. Aí, eu cheguei lá, no aeroporto, peguei meu avião. E foi. E fui, cheguei no Espírito Santo. E assim, essa batalha, que é o Mar de Monstros, que é uma batalha super popular, de onde saiu César, MC, vários MCs muito brabos, Krauk. E aí eu cheguei lá, era batalha de dupla. E eu não tinha dupla.
Não E aí, como que você foi fazer? Não consegui participar da batalha, assim, porque eu não tinha dupla. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu vim de Botucatu, tá? E aí, assim, quando eu cheguei lá, eu falei, olha, então, deixa eu fazer um freestyle aqui, né? Tal, vim de longe, peguei um avião. E aí eu fiz o meu freestyle, assim, todo mundo adorou. E ali foi o momento que eu falei, cara, olha onde eu cheguei. É muito legal isso. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Quero ser MC, quero ser artista, quero falar da minha realidade, assim. Eu sempre fui muito engajada com as causas sociais e vi o rap como uma maneira de... Vi no rap, assim, uma maneira de eu ser uma ativista, sabe? De eu usar a minha arte pra propagar as minhas ideias, pra mostrar quem eu sou, minha visão de mundo. E depois que eu voltei do Espírito Santo, eu voltei outra pessoa, cheguei em Botucatu. Falei, gente, vamos fazer a Batalha da Cuesta. E aí a coisa desandou, assim. É muito legal, né? Você contando essa história e como os desafios foram te fortalecendo. É Sim. lógico que é uma história assim que dá medo, né? Dá. Tantas situações aí que poderiam ter acontecido, mas é muito louco como isso te fortaleceu e fez você se reconhecer ainda mais como artista. E você acabou de citar aqui sobre esse engajamento político, ambiental que você que te inspira, né? Mas o que mais te inspira? São essas vivências cotidianas, porque o rap também tem um pouco disso, né? Uhum. Eu acho muito interessante do rap, porque ele traz uma experiência cotidiana para relatar alguma situação macro. E tem um fato interessante no jornalismo, porque o jornalismo também faz isso. Ele pega uma situação cotidiana para discutir uma informação ou um ponto de vista macro. Quais são as suas inspirações cotidianas, assim, na hora de você escrever? Eu acredito que, atualmente, assim, o que mais inspira são as vozes marginalizadas, né? Então, eu olho, assim, hoje... Eu vim da periferia, né? Eu vim da Zona Leste de São Paulo. Estudei a vida inteira em escola pública. E eu vejo que a maior dificuldade, assim, das pessoas em fazer o que elas gostam é acreditar em si mesmas. Então, através da minha história, acho que a minha história é a minha maior inspiração para mostrar para as pessoas que elas também podem, que elas também conseguem. E por acessar a universidade, por acessar uma ETEC, eu vejo que isso ampliou a minha visão para dar voz a essas pessoas que muitas das vezes não têm voz, não têm visibilidade. Falar pelas pessoas mesmo, né? Falar dessas questões do cotidiano, do racismo, das pessoas viverem numa periferia, como que é ser uma pessoa marginalizada, periférica, esquecida, que estuda numa escola pública e tem seus sonhos. Então, essa é a minha maior inspiração para ser artista, para falar das coisas que eu falo também. É da autoestima, né? É gerar, dar autoestima. Empoderamento. Empoderamento. Autoestima também. É muito legal isso, você falando dessa questão da autoestima, né? Que é tão importante. Porque você tava falando, né? Olha, eu ocupei tantos lugares legais e eu não quero estar sozinha nessa, né? Eu acho que o rap também traz essa discussão, né? De que eu não quero entrar nessa sozinha, né? Tem pessoas comigo. Quero ter pessoas comigo. Com certeza, principalmente assim, no quesito rap feminino, né? Tem uma cantora, ela chama Ebony, ela fez uma diss muito braba, assim. Ela falando é maravilhosa. Justamente sobre isso, né? Sobre o que mulheres podem ou não fazer, né? E quando a gente fala do rap, o rap ele é machista desde o começo. A gente tem a criação ali do rap a partir dos anos 80, com o DJ Kool Herc, mas a primeira motivação para que a festa do hip hop acontecesse foi que a irmã dele pudesse ir para a escola com material escolar, que é a Cindy Campbell. E ela também era MC, grafiteira, big girl, fazia tudo. Então, eu vejo que, assim, a gente não pode deixar isso de lado e dar essa visibilidade só para quem tem o hype, né? Só para esses grandes artistas. Então, eu vejo hoje como big girl, como MC, que
as mulheres, elas também podem estar nesses lugares e que a gente também tem tanto potencial quanto, assim. A gente também pode ser criativa, a gente também pode fazer uma rima da hora, que as pessoas vão gritar e principalmente que outras mulheres vão se inspirar para estar nesse lugar. Então, às vezes, por exemplo, vai ter uma batalha de rima na minha cidade, às vezes eu nem tô com tanta vontade, assim, de participar, mas eu vou, participo, e depois sempre tem alguém que fala, olha, eu me inspirei no que você falou, eu comecei a escrever uma poesia, agora eu tô fazendo rima. Então é muito importante estar nesses espaços para que a gente possa ter uma representatividade. Isso tem crescido bastante, né? O rap feminino tem crescido bastante, pelo menos nos últimos anos. É lógico que comparado, em relação ao mercado, né? Comparado ao rap masculino, quem ganha dinheiro são os homens, né? Mas eu tenho visto uma grande popularidade aí das mulheres. Você falou da Ebony, mas tem a Tashi Trace, tem a Sleep Mummy também, que tem conquistando espaço, a MC Luana. Queria que você contasse um pouco mais sobre esses desafios e essas dificuldades também, né? Do rap feminino, né? De ser uma mulher nesse espaço. Você já me contou, né? De todos tantos, né? Ao longo das suas experiências. Mas eu queria que você enfatizasse também no contexto macro, né? O que é o rap feminino. E os seus desafios. Bom, acho que o principal desafio, assim, que a gente tem é vencer a nossa timidez, né? De se colocar num espaço onde várias pessoas vão estar olhando para você e vão estar te criticando. Então, acho que o meu primeiro desafio foi me disponibilizar a estar nesse espaço, vencer os meus medos. E é um momento que você fica com a adrenalina a mil ali. Então, você tem que trabalhar sua respiração, trabalhar seu autocontrole, trabalhar sua confiança e a sua autoestima de que você pode estar ali, de que você tem a total capacidade. E a partir do momento que você vai ocupando esse espaço, surgem outros desafios, principalmente em relação a opiniões. Então, por exemplo, a gente vai fazer um evento de hip hop, a maioria das pessoas que organizam são homens, né? Então, às vezes é importante ter uma voz feminina ali para falar, olha, a nossa line-up de artistas só tem homens, por que a gente não chama uma mina? Por que a gente não chama essa artista aqui para cantar, para fazer uma intervenção de dança, para fazer, sei lá, uma performance? Então, eu vejo que é um desafio ainda a gente ter a nossa opinião ouvida. Acho que esse é o principal desafio, porque os espaços, eles estão sendo ocupados, mas principalmente por parte, eu sinto que falta esse acolhimento também por parte dos artistas homens, né? De acolherem as mulheres também, de falar, olha, vem, sobe no palco comigo para cantar uma música tal. Então, eu sinto que esse é um dos desafios que a gente tem para enfrentar, de ter essa mesma visibilidade que os artistas homens têm. Eu tava vendo uma discussão na internet, famoso Twitter, né, que a Ebony, ela lançou uma música falando do sistema, né, criticando o sistema e falando dos rappers masculinos e tal. E aí teve uma discussão sobre a reação deles, né, de que, porque eles ouviram e eles estavam curtindo o som. E aí muita gente falou assim, ela tá... As pessoas, eu acho que eles estão fazendo isso porque eles acham que ela é café com leite. Tem muito essa coisa no rap de que as mulheres, elas não têm a mesma capacidade de rimar com os homens na mesma altura, digamos. Tem essa visão, eu acho assim, que machista? Tem essa visão. Acho que muitas pessoas ainda pensam que os homens rimam melhor. E, na verdade, não existe quem rima melhor. Existe o rap. E o rap, ele também não tem gênero, né? A Ebony, inclusive, ela fala muito disso na entrevista que ela deu. E fala muito disso na letra, de que quem criou o rap feminino foram os homens, né? Que pegaram a gente, colocaram nessa caixinha, né? Porque o rap, é a poesia em cima da batida. Não importa quem tá fazendo, se é uma trans, se é uma pessoa negra, se é uma pessoa indígena, ela está fazendo rap. Então eu vejo que as pessoas ainda têm muito essa visão estereotipada de que o rap é masculino, de que o rap é feito só por homens. E uma coisa que chama muito a minha atenção nessa diss foi justamente isso, né? A Ebony quis trazer esse ponto de que as mulheres também podem falar, né? Dos artistas maiores e que a gente também pode ter a nossa visibilidade a partir da nossa própria imagem que a gente tem dessa cena, né? Que é uma cena ocupada por homens ainda. Entendi. E, por exemplo, eu queria que você contasse um pouco mais para quem acompanha a gente
onde que surgiu o rap, né? Qual é a história do surgimento do rap aqui no Brasil? Bom, o rap ele chega aqui no Brasil mais ou menos por volta dos anos 80, né? Teve origem ali na São Bento, então ali era um espaço onde se reuniam grafiteiros, MCs, poetas, malabaristas, e era um lugar onde começou as primeiras ocupações, assim, do hip hop, né? Depois se espalhou para o Rio de Janeiro, mas a gente tem como marco inicial o surgimento ali no Largo da São Bento. E ali aconteciam batalhas de rima e principalmente batalhas de breaking, né? Eu falo que o rap, ele foi se popularizando alguns anos mais tarde com o DJ Taíde, com o Racionais MCs, principalmente. E depois do primeiro show de rap que a gente teve aqui no Brasil, que começou essa onda de fazer freestyle, de criar letras em cima da batida. E tinham muitas disputas de dança lá, batalhas de breaking. Então eu penso que o rap ele ganhou essa popularidade a partir daí. E falando assim sobre batalhas de breaking e tal, qual é a relação do rap com o movimento hip hop? Que o movimento hip hop, ele tem mais do que a música, né? Ele tem a dança, o grafite. Qual é a relação disso com o movimento hip hop? Como que o rap representa o movimento? Então, o hip hop, na verdade, ele é uma cultura, né? Ele é uma cultura que tem os seus 5 elementos. A gente fala que o hip hop é a mãe, que tem os seus 5 filhos, que seriam o DJ, o grafite, o MC, o b-boy e a b-girl, que são os dançarinos de breaking, e o 5º elemento, que é o conhecimento. Então, o hip hop ele trabalha tanto as questões das artes visuais, quanto a questão das festas, que são promovidas pelo DJ. E eu falo que tá tudo interligado, porque numa festa de hip hop, você sempre vai ver grafiteiros, você sempre vai ter um DJ, sempre vão ter pessoas dançando e pessoas cantando. Então, eu vejo que é um conjunto mesmo, que é um corpo só. Legal. E quando se trata de rap, você estava falando de tantos outros estilos, né? Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre o que é a batalha de rima dentro do rap e também sobre o slam, né? Você participa do slam, você trabalhou com isso e eu queria que você explicasse as diferenças. Então, as batalhas, existem 2 modalidades das batalhas de rima, que é a batalha de sangue, que é o que a gente conhece mais, que a gente vê na internet, batalha da arte, do Coliseu, batalha da aldeia, né? Então, nessa modalidade de sangue, são 2 MCs, pode ser uma dupla de MCs, ou de um ataca e o outro vai responder, né? Eles têm ali 30 segundos para desenvolver o seu improviso, fazer o seu freestyle, mostrar suas ideias, suas palavras, né? Seu vocabulário. E aí o outro MC vai responder, e aí, de acordo com o público, a melhor performance, a melhor rima vence, né? O público vai gritar para quem achou que foi melhor. E também tem os jurados, né? Os jurados também fazem a votação. E aí, no caso da batalha de conhecimento, normalmente são batalhas de temas. Então, são temas ligados a política, movimentos sociais, e aí varia conforme a escolha do tema. Pode ser desde racismo até xenofobia, reciclagem e temas ligados a questões sociais. Já o slam, ele é um movimento mais novo, ele chegou no Brasil em 2006, por meio da Roberta Estrela Dalva, foi ela que trouxe esse movimento para cá. E o slam, ele é oriundo dos Estados Unidos, em Chicago, foi promovido por Mark Smith, ele era um cantor de jazz, e aí teve um dia que acabou a luz, durante a apresentação dele, e ele começou a recitar as músicas dele. E foi daí que surgiu o slam. Então a Roberta trouxe para o Brasil em 2006, ela fundou o Teatro Bartolomeu, que começou a trabalhar os slams. E hoje a gente tem batalhas de poesias também. E hoje essas batalhas de poesia, elas acontecem tanto a nível municipal, como estadual e mundial. Então a gente tem a competição de slam nessas 3 categorias. Normalmente cada município tem o seu slam registrado. E aí os participantes que ganham o slam na sua cidade participam a nível estadual. E aí, os que ganham a nível estadual participam do slam BR, que quem vence o slam BR vai para a França, participar do slam mundial lá.
E assim, é bem legal, porque existem artistas que trazem várias temáticas, questões de uso e ocupação do solo, território indígena, racismo, machismo, misoginia. Então, são temas também muito ligados a essa questão social. Muito massa. Eu até lembrei aqui que a gente introduziu sobre os seus estudos, engenharia ambiental, né, na sua formação técnica. Eu queria saber como que você trabalha, né, essa arte do rap, ao mesmo tempo que você menciona um pouco das suas referências, né, intelectuais, como questões ambientais. Bom, para mim, né, eu acho que tá tudo interligado, né? Se a gente vive nessa sociedade, a gente tem que ter um cuidado com o lugar onde a gente mora. A gente tem que pensar nas questões climáticas, né? Hoje a gente está vivendo um momento de, eu não falo nem aquecimento global, mas de ebulição global, onde a temperatura da Terra está aumentando a cada ano. Então, eu penso que é muito importante a gente trazer essa conscientização para que a gente possa viver bem e para que a gente possa garantir um futuro para as próximas gerações, né? Do mesmo jeito que eu penso que a gente está aqui, eu vejo que a minha arte ela entra muito nesse sentido de conscientizar, né? Eu quis me tornar artista para poder propagar a minha mensagem, que é essa mensagem de sustentabilidade, de empoderamento, de autoestima, né? De acreditar no nosso potencial. Então, através das minhas poesias, através das minhas músicas, eu busco propagar essa mensagem de esperança e de que a gente possa cuidar do planeta para garantir um futuro para as próximas gerações. E falando sobre rap e educação também, né? Você trabalha também na parte da educação. Como que o rap também pode promover esse ensino, essa educação de uma outra forma, né? Porque a gente vive numa sociedade, né, principalmente ocidental, de que o estudo ele tem que abrir o livro, sentar e ler. Mas existem tantas formas de ensinar, de educar, e o rap é uma delas, né? Qual é a relação entre o rap e a educação, então, para você na sua vida? Bom, né, como eu citei anteriormente, né, um dos elementos do hip hop é o conhecimento. Então, a gente busca mostrar que ser artista também é você estudar, é também você buscar um conhecimento, não necessariamente aquele conhecimento que a gente aprende na escola, de sentar enfileirados um atrás do outro, mas um conhecimento prático do nosso cotidiano, de pensar como que eu posso fazer para solucionar esse problema, para me sentir melhor, como que eu posso movimentar o meu corpo. Então, eu vejo que o rap, ele traz muito essa questão, para além dos estudos, essa questão de saúde e bem-estar, né? Então, olhando mesmo para o movimento do breaking, né? Hoje em dia, a gente tem muitas pessoas sedentárias que não praticam esporte, que não cuidam da saúde. Então, o rap, ele tem essa missão de trazer movimento para as pessoas, né? Seja esse movimento intelectual de pensar como que eu posso escrever uma poesia, o que eu posso falar? E você pode falar sobre o que você vive, sobre o que acontece dentro da sua casa, sobre o que acontece no seu bairro, sobre a relação que você tem com as pessoas. Então, para além desse movimento corporal, tem muito essa questão intelectual também, de você falar sobre si, de você explorar suas questões interiores, de você extravasar mesmo os seus sentimentos. Então, eu vejo que a educação que o rap traz, ela é uma educação de vida mesmo, de você manter esse estilo de vida e transformar a vida das pessoas através dele. Tem um termo que vem sendo muito mencionado, que é excelência negra. E eu acredito que o rap, tantos outros gêneros também, vindos com influências negras, como o jazz, o blues, também ressaltam essa excelência negra. No rap, que traz esses acontecimentos cotidianos, como que a excelência negra é mencionada no rap? Eu acredito que através do próprio exemplo de superação que esses artistas trazem, né? Então, você vê que o rap, o que diferencia o rap dos outros
dos outros gêneros também é muito a vivência que as pessoas trazem, né? Cada rapper, cada MC traz a sua vivência pessoal para dentro das suas letras, para dentro das suas composições. E eu vejo que muitas das vezes essas composições são histórias reais, histórias de superação, histórias trazendo esse contexto de pessoas marginalizadas que saíram desse espaço e que optaram por ter uma vida melhor, por não acessar o crime, por não usar drogas. Então, tem muito dessa história de superação mesmo, de escolher fazer o bem. Então, eu vejo que a Excelência Negra, ela tá muito nesse sentido, porque hoje o negro, ele é muito estereotipado, né? As pessoas olham para as pessoas negras e não veem potencial nelas, tem pessoas que ainda acreditam que os negros são inferiores, não são capazes de acessar uma universidade, de passar no vestibular, de ocupar cargos políticos. Então eu vejo que a Excelência Negra está nessa superação pessoal, de sair desse limbo social e de alcançar esses espaços e provar para nós mesmos e que nós somos capazes, né? E nós sempre fomos capazes, né? Eu acredito que essa superação, ela não é obrigatória para que a gente possa provar para os outros, mas para que a gente possa provar para a nossa própria comunidade preta de que a gente pode alcançar esses espaços e realizar os nossos sonhos, viver bem, ser feliz, e é isso. Então, o rap é contar relatos, histórias vividas, experiências. Em relação a experiências amorosas, o rap também menciona? Com certeza, nossa, bastante, assim, eu tenho algumas letras que eu escrevi baseada até mesmo nas relações que eu tive. Inclusive, a primeira música que eu fiz chama Debaixo do Meu Salto, que é contando sobre um relacionamento abusivo que eu vivi. E é justamente essa mensagem, né, de que as mulheres que vivem em relacionamentos abusivos, elas não precisam passar por isso, né? Que elas venham despertar esse amor próprio dentro delas e se colocar em primeiro lugar para poder sair dessas situações. Então, o rap fala muito sobre amor, fala muito sobre a solidão também, da mulher negra, da mulher estar sozinha, não ser a mais preterida. Então, existem várias visões, né, de amor dentro do rap. Que legal. Essa questão da solidão da mulher negra, quando ela é mencionada no rap, como que você busca também incentivar as outras mulheres também a esse empoderamento da mulher negra e também a driblar esse sofrimento, né, essa solidão? Bom, acho que o primeiro passo é a gente falar sobre isso, né? E não omitir, porque as pessoas pretas, por muitos anos, elas foram incentivadas a ficar em silêncio, a não falar sobre os seus problemas, né? A ignorar suas questões pessoais e a sempre estar nesse lugar de servidão, né? De fazer para os outros e se deixar de lado. Então, eu busco sempre falar sobre a gente se colocar em primeiro lugar e sobre a gente trabalhar as nossas questões pessoais, primeiramente, antes de se relacionar com qualquer pessoa, da gente ter esse amor próprio por nós, de se olhar no espelho e gostar do nosso cabelo, gostar dos nossos traços, do nosso nariz e assumir essa negritude que existe dentro da gente, né? E existem algumas frases que falam que a mulher negra, ela não nasce negra, ela se torna negra, né? E por muitos anos, várias mulheres passaram por processos de alisar o cabelo, de não assumir o seu cabelo, porque a gente não se via como bonitas, né? A gente sempre via beleza em padrões europeus. Então, existe toda essa questão de autoconhecimento, de descolonização do pensamento, para que a gente possa ter esse amor próprio, para que a gente também possa transmitir esse amor para as outras pessoas, né? Então, eu acho que é um processo diário da gente se amar, né? Da gente se autoconhecer, saber os nossos gostos, não ter medo de usar o estilo que a gente gosta, de assumir realmente a nossa personalidade. E eu penso que a gente tem esse empoderamento a partir dessa nossa própria escolha de se amar, de se respeitar e ter esse autocuidado. Achei muito massa, assim, você falar sobre a questão de autocuidado, mas eu queria também saber sobre mercado. A gente tem visto cada vez mais o rap, até mesmo o street, que lembra muito o rap, né? Das roupas que os artistas usavam, principalmente na década de 90.
cada vez mais sendo citados no mercado, cada vez sendo consumidos. Mas eu queria também saber quais são os desafios financeiros para participar de festivais, para conquistar cada vez mais público, mais marcas. Quais são os desafios tanto para ser o rap quanto ser uma mulher do rap? Bom, acho que o desafio maior é você fazer um lançamento musical, né? Então, você trabalhar a sua questão de brainstorm. Então, você criar, né, essa persona de quem você é, do seu artista, e transmitir isso pro seu álbum, né? E assim, lançar um EP, lançar um álbum é um trabalho também. Você tem que ter cadastro na UBC, você tem que ter um produtor, você tem que ter um designer. Então, nesse momento da minha carreira, o maior desafio tem sido esse, né? Fazer os meus lançamentos musicais. Eu já tenho uma música lançada nas plataformas, que é Cashback, que é uma música que eu lancei o ano passado. Depois disso, eu não lancei mais, porque também estou trabalhando nessa questão de captação de recurso, para que eu possa fazer um conteúdo de qualidade, né? Fazer um clipe da hora, que eu sei que vai ter visualização. Porque também, para a gente acessar esses festivais que existem, Lollapalooza, Sons da Rua, Rock in Rio, né? Esses festivais, The Town também, a gente precisa ter um trabalho lançado, né? A gente precisa ter um arsenal de músicas, não é só 10, não é só 12. São muitas músicas que você precisa ter e uma visibilidade também, né? Tanto na questão de views ali do YouTube, quanto na questão de streaming, né? Nas plataformas. Então, eu vejo que, atualmente, para você acessar esses festivais, você precisa ter todo esse pacote junto com você. E aí, existem concursos também que esses festivais promovem para artistas independentes estarem participando. Esse ano eu fui no Sons da Rua, que aconteceu em outubro, ali na Barra Funda. E eles fizeram um concurso, eu me inscrevi também. A concorrência é muito grande, então você tem que ter uma repercussão também para conseguir ser escolhido pelos jurados. Mas eu fiquei muito feliz por ver pessoas negras ali se apresentando, artistas independentes, MCs também de batalhas de rima ali da região, acessando esses espaços. Isso me dá uma esperança também, né? Porque tem muito desse momento, cada artista vai ter o seu momento, né? Então, eu sou uma artista iniciante, faz 2 anos que eu comecei a cantar, que eu comecei a escrever, que eu comecei a viajar, dar entrevista, não sei o quê. Então, é muito pouco tempo ainda, né? E eu vejo, assim, a história da MC Luana, eu acompanho os podcasts, a Tati Trace falando, e fazem 10 anos que elas fazem isso, né? E elas começaram ali na produção, trabalhando em festas. Então, eu vejo que pra gente acessar esses caminhos, tem todo esse processo, esses degraus que a gente vai subindo aos poucos. E eu vejo que eu tô no meio, assim, tô ali meio que caminhando, né, para conquistar também esses espaços, né, já consegui me apresentar em vários festivais aqui em Botucatu, na região também, e eu vejo que o maior desafio mesmo é esse trabalho da produção mesmo, de produzir o nosso conteúdo, de colocar ele ali nas plataformas, de ter uma equipe também, que a gente precisa pagar essas pessoas. Então, a maior dificuldade é essa captação de recurso mesmo, porque a partir do momento que a gente tem ali o capital, a gente consegue, né, pagar uma equipe, pagar alguém para fazer uma filmagem sua, fazer um videoclipe, editar. Aí você já sai desse trabalho de produção, né? Você já tem mais tempo para se dedicar à sua arte. E aí você fica mais livre para trabalhar sua performance. E última pergunta, assim, qual a dica que você dá para meninas que querem também seguir o rap, querem ser artistas? Não tenham medo. Não tenham medo mesmo. Vem vários pensamentos de que você não consegue, principalmente a vergonha. Mas treinem na frente do espelho, escrevam bastante, leiam bastante, se dediquem, estejam, né, nesses espaços que fomentem a cultura do hip hop, estejam presentes em batalhas de rima, em batalhas de slam. Pesquisem sobre a cultura também, porque às vezes a gente quer ser artista, mas a gente não sabe nem a origem do gênero musical que a gente tá cantando, tá colaborando, tá contribuindo. E falando do hip hop, a gente tá vivendo um momento histórico, né? O hip hop acaba de fazer 50 anos
né? E 40 anos aqui no Brasil, então eu falo que é o tiozinho ainda, então ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa nova, muita criatividade aí que a gente pode mostrar. Então não tenham medo, se dediquem e acreditem em vocês que a gente é capaz de fazer tudo. E onde a galera pode te procurar, conhecer um pouco mais do seu trabalho? Bom, eu tenho meu Instagram, vocês podem estar acessando Cinderela do Gueto ou MC Sica com 2 Cs no final. Facebook, canal do YouTube é a mesma coisa. Ai, muito bom. MC Sica, muito obrigada por ter participado desse Discodécadas, de ter colaborado aí, compartilhado um pouco mais da sua experiência. Quem sabe você volta numa próxima, né, quando esse projeto se expandir. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite, Isa. Fiquei imensamente feliz. Ai, arrasou. Bom, vamos encerrar aqui esse episódio. Encerro este bate-papo incrível do 5º episódio do Discodécadas com rap. Espero que tenham aproveitado essa imersão musical e histórica. E não deixem de acompanhar o 6º e último episódio, que traz convidados especiais para explorar as últimas décadas com a popularização do sertanejo universitário e do pop. Espero por você. Um grande beijo e até lá!